Mais uma vez estamos reunidos nessa tarde para dar uma sequência ao que Deus tem nos dado, este privilégio. Queria fazer aquela oração que nós costumamos fazer sempre. Antes de fazer a oração, eu gostaria de pedir... Semana passada nós falamos sobre a primeira-ministra da Inglaterra, como ela tinha falado algo 2 anos e meio atrás. Eu gostaria de pedir desculpa porque na verdade não foi a primeira-ministra da Inglaterra, e sim a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que falou a respeito de 2 anos e meio atrás, que o povo da Europa tinha que regressar para a igreja, para Jesus e para a Bíblia. E logo depois disso, quando Angela Merkel falou, e houve aquele estrondo do terrorismo nos 4 cantos da terra, matando, roubando e destruindo. Então não foi a primeira-ministra da Inglaterra, como eu disse, mas sim a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. E gostaria de fazer a oração como nós, ao presidente dos Estados Unidos, a rainha da Inglaterra, e por Israel, que Deus possa estar abençoando grandemente, porque eu sei que esse é o momento bíblico que nós estamos vivendo, vivenciando. Nós estamos vendo muitas coisas acontecer, e vai acontecer muitas coisas mais ainda, e nós queremos fazer essa oração especial ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a rainha da Inglaterra, e por Israel. Que Deus possa estar abençoando-os e que Deus possa estar unindo forças com o povo do bem para que a verdadeira democracia ela tome-se um curso na face da terra, em que nós possamos ver o desfecho do bem prevalecer e toda aquela corja, aquela cúpula do mal serem dissipada, dizimada da terra, porque nós estamos vendo que muitas coisas estão acontecendo e irão acontecer, mas que Deus está na frente. Fazer oração, e depois da oração do presidente dos Estados Unidos, da rainha, e por Israel, nós vamos orar pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela Polícia Federal, Ministério Público, a doutora Janaína, para que Deus possa estar unindo essas forças no Brasil hoje em conjunto, para que nós possamos ver o povo do bem prevalecer e o sofrimento sair de nossas ruas, o sofrimento sair dos nossos cantos e recantos do Brasil, que nós possamos ver o povo viver com igualdade, com dignidade, e não é só os milionários políticos, mas o povo em todo englobado e com qualidade de vidas, com condições de vida que nós vemos aqui nos Estados Unidos. Vamos orar pelo presidente primeiro, e a rainha, e por Israel. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste que está nos céus, te louvo, exalto, engrandeço e glorificamos e rendemos graças pela tua bondade, misericórdia e fidelidade. Meu Deus, oramos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oramos pela rainha da Inglaterra e por Israel, e que nós sabemos que se aproxima a batalha do Armagedon, em que os céus irão se enrolar e que todas as coisas vão acontecer, e que o Senhor possa estar usando a tua misericórdia e colocando do lado dessas pessoas importantes nesse momento, as pessoas de bem, para que possam ter um crescimento e trabalharmos em conjunto para que prevaleça a tua vontade. Deus, nós oramos pela presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela rainha da Inglaterra e por Israel, e que nós sabemos que é a Terra Santa, onde todos nós iremos nos reunirmos para o grande dia do arrebatamento, para o grande dia da batalha do Armagedon e para o grande dia do juízo final. Senhor, agradecemos pela vida dessas pessoas importantes, do presidente dos Estados Unidos, da rainha da Inglaterra e por Israel. Oramos para que assim o Senhor possa estar protegendo, guardando e unindo essas forças, para que nós possamos unirmos todas as pessoas do bem em cima da terra, para que os 144 mil escolhidos que estão no teu livro da vida, possamos nos unirmos com força e vitalidade, para nós irmos para cima do mal e o bem prevalecer, e prepararmos a terra para a vinda de Jesus, para reinar conosco em 1000 anos, como está previsto na sua palavra. Desde que Israel te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos orar pela Lava Jato e por esse momento que o Brasil está vivendo também, e que nós queremos ver acontecer essa transição, e o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público, a doutora Janaína, e todos os patriotas, todos os cidadãos do bem que estão no Brasil hoje, vendo, nós estamos vendo que o excelentíssimo juiz tem feito um trabalho excelente com a Lava Jato, e nós estamos vendo que ele está na frente desta batalha,
e o comunismo está querendo sufocar a Lava Jato. E nós, como cidadãos que estamos fora do Brasil, mas que nós vamos regressarmos, e nós queremos ver o Brasil ser um país de igualdade como os Estados Unidos, porque as condições de riquezas naturais que nós temos ali é muito grande, e não é admissível esses cafajestes que estão ali roubando o direito do povo, e os hospitais, as estradas, a segurança pública, enfim, os cidadãos do bem estão morrendo, e com tanto dinheiro sendo despejado fora do Brasil, onde o cidadão não pode usufruir de nada. Nós somos gratos e sabemos que Deus irá fazer algo grande no Brasil, e que possa estar unidos as forças, os movimentos patrióticos, o cidadão do bem, para que nós possamos irmos de encontro a esse mal que se levantou, e que nós possamos desarraigar o comunismo, não só do Brasil, mas como da América Latina, e aonde houver um comunismo, em um governo comunista, que nós possamos ir lá como povo do bem e desarraigarmos da terra e tirarmos das garras dele os cidadãos que estão sofrendo, que estão morrendo e que estão sendo destruídos pela incredulidade, pelo mal que eles estão ocasionando para aqueles países. E que nós, como a nossa nação, nós possamos unir as nossas forças nesse momento como cidadão, e nós revertermos essa força do mal e implantarmos a força do bem. Senhor Deus de Israel, é no nome de Jesus Cristo nós estamos entrando na Tua presença, apresentando o excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público, a doutora Janaína, e esse pedido que ela fez para que possa haver a homologação desse pedido de intervenção, que as Forças Armadas possam usar as forças que proveniente do bem para poder salvar o povo que está sofrendo, morrendo nos hospitais, nas ruas, nas vielas e favelas, nas estradas, nos hospitais, e que o povo do bem se levante junto com as Forças Armadas, que nós estamos como soldados preparados para o que der e vier, e nós vamos regressarmos para vermos de perto o bem prevalecer. Nós somos gratos por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia, e por esse momento que nós estamos vendo de transição, e que tudo que está acontecendo é para a glória do nome do Senhor, e como cumprimento bíblico nós vamos vencermos as barreiras que atrapalham o crescimento e o desenvolvimento da democracia, em que todos possamos vivermos com igualdade. Oramos para que os jovens do Brasil hoje possam estar abrindo a mente o entendimento e aparelhar o futuro para que o bem possa prevalecer, e nós vemos sementes frutíferas e o país ser de exposição para o mundo como um país de modelo. E nós somos gratos por tudo. Colocamos em suas mãos, excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a doutora Janaína, o Ministério Público, a Polícia Federal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por esses momentos que está vivendo, que nós possamos ver a união, uma unificação, não só com a Inglaterra, como Israel, como com todos os países, que possamos desarraigarmos o comunismo diante dos nossos olhos, e o povo que ali está sejam livres e libertos para que possam crescermos e darmos os seus frutos, e viver o tempo de vida com dignidade, como nós vemos aqui nos Estados Unidos. Oramos por a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Como nós prometemos, nós vamos continuarmos lendo o livro de Apocalipse, como nós iniciamos na semana passada, e nós vamos lermos do capítulo 5 até o capítulo 8, e até terminar o livro de Apocalipse. Vão ser 4 capítulos que nós dissemos que nós iríamos lermos e falarmos um pouco. Como disse a minha Bíblia, ela é de estudo pentecostal, e existem outras traduções, a King James, aqui nos Estados Unidos, e outras traduções, mas nós vamos falar que a Bíblia ela é uma só em cima da terra. Então o fundamento da origem de cada capítulo, não só no inglês, no King James ou no português, e nas versões que estão em cima da terra, em todas as línguas, os capítulos eles querem dizer a mesma coisa, que nós possamos unirmos, e porque essa é a profecia da palavra dos tempos finais, está acontecendo, e a Bíblia, e nós estamos vendo hoje que está tendo um desfecho muito grande, em que o mal está avançando para a destruição. E como se ouve falar em Bíblia, em Jesus, Espírito Santo, há uma ira muito grande. E na última semana, lá no Iraque, o sul do Iraque,
E nós sabemos, assim como o sul do Iraque, assim como a Turquia, a Síria, o Irã, esses países eles fazem partes ali do Oriente Médio, e Israel está no centro. Então esses países cercam Israel ali, e esses países eles têm partes importantes dentro da palavra de Deus. E nós sabemos que Deus de Israel está reservando coisas grandiosas. E na última semana nós vimos, no mês passado, um irmão da fé lá no Iraque, um pastor, com os terroristas que entraram ali no sul do Iraque e tomaram a cidade. Então pegaram aquele pastor ali e mandaram ele se converter ao islamismo lá. O pastor disse que não iria se converter ao islamismo, que ele era cristão, ele iria morrer cristão. Então, para hostilizar aquele pastor, eles começaram, rodaram na cidade lá e levaram ele para a forca. Então esse pastor, ele foi rindo e foi louvando a Deus, e se despedindo da família, da mulher, dos filhos, dos parentes, rindo e glorificando a Deus. E eu sinto uma alegria muito imensa no coração de falar dele, porque nós estamos falando sobre arrebatamento, então o arrebatamento já começou. Então esse irmão foi para a forca, quando enforcaram ele em praça pública. Ele foi para a forca sorrindo, glorificando a Deus e dando glória ao Senhor Jesus, e se enforcaram ele e ele morreu rindo. Então isso me enche de alegria, assim como lá no Oriente Médio também, os terroristas lá levaram para a beira da praia dezenas de evangélicos lá, e lá mandaram eles se converter ao islamismo, disseram que não, e foram todos decapitados. E curioso é que eles morreram e não se escutava o medo da morte, a faca entrando. Eles morreram com dignidade, não abriram a boca e tiveram as suas cabeças cortadas, e os terroristas apresentando as cabeças em praça pública lá. Então, e o outro terrorista também mandou uma mensagem nas redes sociais, dizendo que eles iriam invadir o Brasil e queria fazer do Brasil, aproveitar que esse governo maligno que está no Brasil hoje, eles fizeram um decreto lá e abriram as porteiras do Brasil para que haja essa invasão dos terrorismos no Brasil. E como cidadão, o meu RG é 06543559, eu sou brasileiro e eu vou voltar para o Brasil. Então, o que esse governo maligno está fazendo, eles estão tomando atitude sem consultar o povo, estão fazendo coisas sem consultar o povo. Então, o que está fazendo é errado. E nós estamos aqui agora fazendo essa advertência de que, como cidadão brasileiro, nós vamos lutar pelo Brasil. Não importa o que vocês pensam, o que vocês querem, o que vocês acham que vão fazer, mas o Brasil não vai ser celeiro nem puleiro de terrorista, não. E como cidadão brasileiro, eu vou lutar, eu vou dar meu sangue pelo Brasil, porque não é cabível e admissível as crianças de hoje, as crianças de 8, 9 anos, as meninas, se misturarem com uma cultura dos terroristas, de se casarem com terroristas e terem sua vida desgraçada, como eles fazem lá no Oriente Médio. Então, nós como cidadãos não vamos aceitar isso, não. Então, nós vamos aproveitar esse momento para fazer uma apelo a todo cidadão do bem do Brasil, para que se levante nesse momento, para que nós possamos lutarmos pelos nossos direitos e colocar o nosso, não é colocar o nosso país no trilho, é colocar o nosso país onde realmente tem que ser colocado, porque o Brasil é um país de primeiro mundo, está mal administrado por picaretas, salafrários, ladrões e comunistas e terroristas, e que vão sair do poder, e o poder de Deus vai manifestar, porque Deus é brasileiro e o poder de Deus vai manifestar. Então eu estou fazendo essa advertência e pedindo para que o povo do bem hoje se levante com autoridade, para que nós possamos mostrarmos o que viemos fazer na terra. Então, como cidadão, eu estou aqui para mostrar o que eu vim fazer na terra. Eu vim para os Estados Unidos para uma preparação de Deus, e já estou capacitado para isso. Então, e como cidadão, eu vou lutar pelos meus direitos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos, e por todas as pessoas que pensam no futuro de moralidade, como nós vemos nos Estados Unidos. Que Deus possa estar abençoando e nos ajudando a entender que a vontade dele vai prevalecer, e que o povo do bem se levante hoje como autoridade, e para que a primeira cláusula da Constituição do 142, e que a Constituição, ela outorga poderes ao povo. Então, como cidadão do povo e como cidadão RG 06543559, nós vamos batalharmos para que o bem prevaleça e o mal seja deposto, porque não é cabível e admissível nós vemos os noticiários de
antecessores da política fizeram a cabeça com os macumbeiros na Bahia, no norte do Brasil, e as mulheres de ex-presidentes já confessaram já o que eles faziam, o sacrifício para o diabo, as oferendas que eles faziam para o diabo. Não é admissível ver essas pessoas administrando o nosso país e tirando o futuro dos nossos filhos e netos. Nós estamos prontos e nós vamos regressarmos para batalharmos pelo que é certo e pelo que Deus nos outorga nesse momento, que a Bíblia está acontecendo e não quero saber o que vão fazer, o que vão pensar, mas que nós vamos partir para cima para que o bem prevaleça. Eu queria pedir aos líderes evangélicos, a bancada que está lá em Brasília, que não sei para que serve, para que eles possam se levantar, os ministros do bem, os deputados federais e estaduais, e um vereador que fez um vídeo essa semana e esculhambando, e nós queremos ver que o que vai prevalecer vai ser o bem. E ajunta todos os comunistas, os terroristas, coloca um dentro do outro, e o poder de Deus, como trator, vai passar por cima de todos. E nós vamos estar na frente com Jesus para ver o bem prevalecer. Como está em Apocalipse, no capítulo 5, diz assim, Apocalipse capítulo 5: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Os 7 Espíritos de Deus representam a presença plena do Espírito Santo do trono de Deus. É possível que a frase derive da séptula, a expressão do Espírito. O Espírito Santo é comparado a um fogo ardente no seu juízo contra o pecado, segundo a pureza divina. Esses 4 seres viventes provavelmente representam a totalidade da criação vivente. Todas as criaturas viventes de Deus o glorificarão e adorarão e serão libertas da maldade do pecado. A totalidade da criação exalta e louva a santidade de Deus. Ser santo significa ser separado do pecado, da injustiça, de todo o mal, e dedicar-se à retidão, à bondade, à justiça, à pureza. Esse é um atributo eterno de Deus, a sua santidade nunca mudará. Esse livro, o rolo, é uma máxima importância porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Descreve como o mundo será julgado, bem como o tribunal final de Deus e seu povo sobre todo o mal. Quando cada selo é aberto, uma parte do conteúdo do livro é revelada numa visão. João chorava porque sabe-se que se não for achada uma pessoa digna para abrir o livro, o propósito de Deus e seu juízo e a bênção para o mundo permanecerá sem cumprimento. Cristo é retratado como leão, indicado que ele reinará sobre toda a terra. Ele provém da tribo de Judá e da família de Davi. Esses títulos de Jesus como Messias, vitorioso e Rei eterno, estão de conformidade com as promessas feitas a Davi. 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens da tribo e línguas e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: Digno é o cordeiro que foi morto e recebeu poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e o cordeiro sejam dados ações de graças, honra, e glória e poder para todo um sempre. E os 4 animais diziam: Amém.
e os 24 anciões prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como e com voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada a coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, e ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamava com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi-lhe dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos por ele, como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, e olhei, eis que havia um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como um saco de silício, e a luz se tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira é lançada de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. E a ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? No capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi o anjo a subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz, os 4 anjos que foram dados o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos, filhos de Israel. Da tribo de Judá haviam 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e compridas palmas em suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Um dos anciãos me falou, dizendo, esses que são vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E ele disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. No capítulo 8 e último. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora.
E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se, e a terça parte das árvores, toda a erva do verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes e das trombetas dos anjos que hão ainda de tocar. As promessas e a palavra de Deus, ela está se cumprindo e ela vai se cumprir. E a Bíblia no seu todo, elas são profecias em que Deus se preocupou em mostrar para a humanidade o começo da humanidade, o meio da humanidade e o fim delas. E nós estamos vivenciando hoje, nós estamos vendo que todas as coisas estão acontecendo e vão acontecer, e Deus não está pedindo favor, Deus não está pedindo permissão para que as coisas aconteçam, não. Nós, como cidadãos, nós como seres humanos, aqueles que querem, pela Bíblia, que descobrem que vai ter uma vida depois dessa, e pela Bíblia resolvem fazer ao obedecer a Deus, e o sacrifício que nós fazemos, ele é único na Terra. Então, para nós vivermos uma celestial em que todas essas coisas elas vão acontecer, não importa a quantidade de homens poderosos, não importa a quantidade de bombas atômicas, não importa a quantidade de armas que se invente na Terra. Nada vai parar o julgamento de Deus. Nada de armas que inventarem na terra, elas vão parar esse julgamento e o que vai acontecer. Então, quem aceitar a Jesus e quem passar pelas águas, e quem fazer a vontade de Deus e quem obedecer, vai ter como recompensa o paraíso. Vai se ausentar esse número de 144 mil que são os escolhidos, que Deus está separando. As tribos, as 12 tribos, ela é representada cada uma dos filhos de Jacó. Nós sabemos o que vai acontecer como está na palavra de Deus. Então não importa as ideologias que falam sobre diferentes pensamentos bíblicos, sobre outros pensamentos, que as profecias elas vão acontecer, e Deus não vai pedir permissão para ninguém, para poder licença, porque elas vão acontecer. Então cada geração está vivendo hoje um tempo determinado e designado por Deus. Então nós estamos vendo, as gerações estão vindo, e a Bíblia está se cumprindo. Existe uma ira muito grande com relação a isso, porque uma parte, o mundo hoje está se preparando para a vinda do anticristo, e nós estamos vendo que o anticristo está associado ao terrorismo, está associado às coisas ruins, que são colocadas diante da população, desarmada, aqueles que não podem se defender. Mas Deus de Israel vai levantar uma igreja, no meio de uma igreja, para poder fazer algo a mais com relação para livrar os seus servos. Então os 144 mil vão ser, a totalidade na Terra hoje são quase 9 bilhões de seres humanos. Então na totalidade de 9 bilhões, Deus vai separar 144. O que é 144 mil com relação a 9 bilhões? Então muitas pessoas irão morrer sem salvação. Mas uma vez eu vi uma reportagem, uma jovenzinha de um determinado país, ela falou: por que Deus mata as crianças, por que Deus faz isso, faz aquilo? Existem pessoas que elas nascem e elas vão morrer e não vão querer conhecer nem a Deus, nem a Jesus, nem a Bíblia.
porque as ideologias deles são de destruição do povo de Deus. O resultado de nós vermos na Bíblia o que aconteceu no passado: muitas pessoas eram jogadas das covas dos leões, muitas pessoas eram decapitadas, queimadas vivas. Hoje segue-se o mesmo patamar de desigualdade, de ruindade. Agora cabe os 144 mil, um povo que Deus está levantando, porque já tem o nome escrito no livro da vida. E desde a fundação, dentro do ventre das mães, como Deus falou para o próprio Jeremias, que desde o ventre conheceu a nação dele para o profeta, Deus conhece os dele. Então esse é um momento bíblico. Agora, quem quiser aceitar a Jesus, vai ter um momento bíblico de salvação, de vida eterna. Mas quem não quer aceitar, quer andar por um outro caminho, não é problema meu. Quando eu olho no espelho, eu vejo a minha face. Então, eu tenho que buscar no espelho, eu tenho que buscar na Bíblia um caminho que vai agradar a Deus. Agora, eu vou pregar o Evangelho. Agora, aqueles que querem ouvir e aceitar a Jesus, é uma decisão pessoal. Eu não vou forçar, eu não vou obrigar, eu não vou mostrar as minhas ideologias, porque a Bíblia, ela é capacitada para mostrar a todo ser humano na Terra um caminho de perfeição. Agora, seguir a Jesus é algo pessoal, é algo individual. Então, por ter chegado até aqui e estou vendo o que Deus fez e o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, só depende unicamente, exclusivamente, de mim tomar a minha decisão pessoal, e a minha salvação só depende de mim. Então, cada um busque para si aquilo que quer em termos de futuro, porque depois dessa vida eu quero estar na vida eterna. E estar na vida eterna, eu sei que é o caminho que eu vou entrar pela porta da frente, como eu entrei nos Estados Unidos. Então, eu sou feliz por esse momento, e na próxima semana eu vou estar voltando e falando sobre mais 4 capítulos de Apocalipse, até nós terminarmos esse capítulo, esperar, pedir a Deus. Hoje à noite eu vou estar entrando no propósito de jejum até o dia 17 desse mês, de novo, né, para poder segunda, quarta e sexta, sobre o Marcelo Rezende, essas pessoas que estão no meu Face ali, com os cânceres e com as enfermidades, eu pedindo a Deus em oração para que Deus possa curar essas pessoas e elas testemunharem, porque elas testemunhando vai ser alegria, porque eu estou acrescentando no céu algo a mais que Deus me prometeu. Então, a felicidade de servir a Deus, esse é um momento sublime na minha vida. Então, sou grato a Deus por esse momento, pela Bíblia, por Jesus, Espírito Santo pela Bíblia, pastor Steve, a Life Church, o Luiz, a Rossi, esse momento que Deus me proporcionou. Eu sou grato por tudo e agradeço a Ele que está fazendo e vai fazer e nos mostrar um caminho perfeito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvo, exalto, agradeço, glorifico e rendemos graça. Obrigado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela rainha Elizabeth, por Israel, pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a doutora Janaína, a Polícia Federal, o Ministério Público, aos cidadãos de bem do Brasil hoje, que possam estarmos se levantando para nós imoralizar o nosso país, colocar o comunismo no seu devido lugar e fechar as portas para que o mal desarraigue no nosso país. E todos aqueles que roubaram do povo brasileiro vão devolver tudo, porque eles têm que devolver o que eles roubaram, porque o povo está morrendo nos hospitais, nas estradas, na segurança pública, e nós temos que recolhermos deles para poder dar assistência ao nosso povo. Nós somos gratos por esse momento, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela Bíblia e por tudo que o Senhor há de fazer. Obrigado, Deus de Israel, por tudo, em nome de Jesus.